Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, quinta-feira é a nossa prova e eu decidi fazer esse filme para fazer uma revisão para vocês, tá bom? Assim eu não preciso ficar repetindo em todas as salas. Mas fiquem tranquilos, nós vamos assistir esse vídeo juntos e quando finalizar a gente já vai tirar dúvidas. Então vai anotando, enquanto vocês vão escutando o que eu vou falando, vai anotando alguma dúvida que for surgindo aí para depois a gente tirar, tá bom? Então vamos lá, O que vai cair para vocês? Vai cair uma questão sobre pronomes demonstrativos, que não caiu na última prova. Vai cair as questões do livro, então eu espero que todos tenham lido o livro direitinho. E vai cair sobre os modos verbais. E dentro desses modos verbais, nós temos os seus respectivos tempos verbais, ok? Então eu vou começar falando dos modos verbais. Bom, gente, verbo você sabe que é aquela palavrinha que indica ação, estado, fenômeno da natureza, ok? E o verbo sempre vai estar situado, sempre vai situar aquela ação em um determinado tempo, quando aquilo aconteceu, ok? Nós temos três modos verbais: o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Cada um desses modos verbais indica uma coisa. Cada um desses modos verbais indica a atitude do falante, a atitude de quem está escrevendo aquela oração. Ele está querendo transmitir o quê? Certeza? Uma dúvida? Ou uma ordem, um pedido? Então, esses são os modos verbais, tudo bem? Então, vamos começar com o modo indicativo. O modo indicativo indica a certeza, é quando eu declaro algo com certeza sobre algo que acontece, aconteceu ou acontecerá, beleza? Então, não importa se é algo que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Se eu tenho certeza do que eu estou falando, se encaixa aqui no modo indicativo, tá? Olha aqui os exemplos, Ontem choveu. Hoje está chovendo. E amanhã choverá. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Lembra as duas velhinhas? Não importa, pretérito, presente e futuro. Falei com certeza, modo indicativo. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, gente, vamos começar a ver verbais do modo indicativo. Então, galerinha, vamos agora começar a ver os tempos verbais do modo indicativo, tá? O indicativo que indica certeza. Eu separei aqui a apostila para mostrar para vocês em que página vocês devem começar a estudar os modos verbais. É aqui na página 31, tá? Revisão, modo indicativo. Então, tem a definição do que é verbo, a definição do modo indicativo. Virando a página, nós já vamos entrar nos tempos verbais do modo indicativo. Então, eu quero que vocês leiam isto com bastante calma. Essa tabelinha aqui é bem bacana, é bem parecida com esta que eu coloquei aqui, tá bom? Então, vocês estudem essa tabelinha também, os tempos do modo indicativo, ok? Então, começa aqui na página 31 da apostila 2. Vamos lá, então, prestando atenção. Nós temos três tempos verbais no modo indicativo: o presente, o pretérito e o futuro. O presente é o único que não vai se subdividir. Por quê? O pretérito vai se subdividir em três tempos e o futuro vai se subdividir em dois tempos. Vamos ver então como que fica aqui, prestem atenção. Presente é só um presente, tá? Então, o que é o presente? Vocês sabem. Você
dizendo alguma coisa que está acontecendo no momento presente, no momento da fala. Ele estuda todos os dias. Olha o meu verbo aqui que está no presente. Ele estuda todos os dias. Ele pratica exercício todos os dias, tá? Ele almoça no mesmo restaurante todo dia. É algo que está ocorrendo no momento da fala, presente, ok? Vamos para o pretérito agora. Pretérito que é passado, tá? Olha aqui, ó. O pretérito, então, vai se dividir em 3. Nós temos o pretérito perfeito, que indica que algo aconteceu. Aconteceu e acabou. Aconteceu uma vez e acabou. Olha aqui o exemplo. Ele estudou para a prova. Ele estudou para a prova. Ele almoçou com a mãe hoje, tá? Então, ó, ele fez uma vez e acabou. Esse é o pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito? Dá a ideia de algo que era habitual, que acontecia com frequência. Ele sempre almoçava com sua mãe, tá? Olha aqui o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ele estudava para as provas. Ele sempre estudava para as provas. Olha aqui, ó. Passando essa ideia de habitualidade, tá? Acontecia com frequência. Lembra o exemplo que eu dei na aula quando eu expliquei isso para vocês? Eu caí indo para a escola, pretérito perfeito. Aconteceu uma vez, eu caí, tá? Agora, se fosse pretérito imperfeito, eu caía toda vez que eu ia para a escola, né? Eu tropeçava sempre no caminho da escola. Ó, algo que acontecia com frequência, ok? E por último, nós temos o pretérito mais que perfeito. Galerinha, esse pretérito mais que perfeito nós não usamos muito no nosso dia a dia. Na verdade, nós não usamos nada no nosso dia a dia, o pretérito mais que perfeito. Por quê? Olha como fica o verbo. Ele estudara para a prova. Estudara. Cuidado, hein? Tem gente que lê o verbo no pretérito mais que perfeito e coloca um acento aqui a hora que vai ler. Ele estudará para a prova. Opa, você mudou o tempo verbal. Ele estudara para a prova. Por que a gente não usa? Ah, Dani, quer dizer então que a gente não usa? Nós usamos de outra forma quando nós falamos no dia a dia. Sabe como a gente fala? Ele tinha estudado. Ao invés de eu usar um verbo só no pretérito mais que perfeito, o que eu faço? Eu uso a locução verbal tinha estudado, tinha almoçado, tinha dormido, tá? Mas quando eu quero transformar essa locução verbal em um único verbo, ó, ele fica assim no pretérito mais que perfeito. Estudara, dormira, comera, partira, correra. Sempre com esta terminação, tá? Então, ó, toda vez que você vê esta terminação no verbo, sem o acento, você já sabe que é pretérito mais que perfeito, ok? Então, vamos para o futuro. O futuro vai se dividir em 2 tipos, ok? O futuro do presente. Então, o que é o futuro do presente? O nome já está dizendo. Você aqui no presente, falando de algo que vai acontecer no futuro. De algo que acontecerá no futuro. Por isso que recebe esse nome. É o futuro do presente. Eu aqui no presente, dizendo que algo vai acontecer no futuro. Olha aqui o exemplo. Ele estudará na próxima semana. Estou aqui nessa semana, no presente, falando que
Ele estudará na semana que vem, tá? Ele fará a prova semana que vem. Nós faremos a prova quinta-feira. Futuro do presente, tá bom? E o futuro do pretérito? O futuro do pretérito você pode guardar assim. Ele é sempre relacionado a uma condição, tá? Eu estudaria, mas eu não tive tempo. Eu viajaria, mas estamos na pandemia. Então, olha só. Ele estudaria se tivesse tempo. Olha a terminação. Parece que eu faria se desse. Então, lembra aí sempre que o futuro do pretérito sempre relacionado aí uma condição, tá? Algo que iria acontecer, algo que aconteceria. Gente, então, ó, o modo indicativo é o que mais tem tempo verbal. Mas lembre-se assim, ó, são 3 tempos verbais do modo indicativo. O presente, que não vai se dividir, só tem o presente. O pretérito é o que mais se divide. Perfeito, aconteceu. Imperfeito, acontecia. E o mais que perfeito, acontecera, tá? Aconteceu uma vez, acontecia com frequência e aqui tinha acontecido, tá? E o futuro que vai se dividir em 2 tipos. Futuro do presente, porque você no presente, dizendo que algo acontecerá, estudará. E o do pretérito, lembra, sempre relacionado a uma condição. Estudaria, viajaria, tá bom? Belezinha, então? Vamos pro próximo. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o modo subjuntivo. Ó, o modo subjuntivo começa aqui na página 36 da apostila. Quero que vocês leiam aqui também com bastante atenção. Tem, ó, a definição do modo subjuntivo, explicando do que se trata aqui, o modo subjuntivo, e depois entra nos tempos verbais do modo subjuntivo. Mas calma aí que nós vamos chegar lá, tá bom? Olha lá, o modo subjuntivo. Se no modo indicativo eu tenho algo que indica uma certeza, eu declaro algo com certeza, aqui no subjuntivo vai ser o contrário. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Um fato possível, uma hipótese, algo duvidoso, quando eu suponho alguma coisa, uma suposição, uma condição. Então, tudo que é uma dúvida entra aqui, ó, no modo subjuntivo, tá bom? Então, no indicativo, a certeza, no subjuntivo, a dúvida. Olha lá, exemplos. Talvez eu consiga solucionar a questão. Ó, talvez, tá? É uma suposição. Se você se esforçar, conseguirá vencer. Ó, o se aqui, mostrando que é o quê? Uma condição. Se você se esforçar, você conseguirá vencer, tá? Não sei se vou acampar. Não sei, é uma dúvida. Tá bom, gente? Então, tudo que indica dúvida se trata aqui do modo subjuntivo. Então, vamos ver agora quais são os tempos verbais desse modo aqui, tá bom? Gente, ó, então agora nós vamos ver os tempos verbais do modo subjuntivo, tá bom? Ó, começa aqui na página 36, como eu falei para vocês, e aqui começa, ó, o presente, pretérito e o futuro, tá? Virando a página, é interessante que vocês estudem também essas tabelinhas aqui. Como que fica? Ele dá pra gente exemplos em verbos de primeira conjugação, verbos terminados em ar, de segunda conjugação, verbos terminados em er, e de terceira conjugação,
verbos terminados em ir, porque vocês sabem que na língua portuguesa nós só temos verbos destas 3 conjugações, ar, er e ir, tá bom? Então, deem uma boa lida nessas tabelinhas, são os 3 tempos verbais do modo subjuntivo, ok? Olha, gente, prestando atenção aqui então. No modo subjuntivo, nós vamos ter só 3 tempos verbais. Lembra lá no indicativo? Nós também tínhamos 3, só que o pretérito se subdividia em 3 e o futuro se subdividia em 2, ok? Aqui não, aqui nós só vamos ter 3 realmente. Então, vamos ver agora os 3 tempos verbais do modo subjuntivo, ok? O primeiro deles, então, o presente. O presente, sim, ele não se subdivide. Lá no indicativo também ele não se dividia, então é só presente, tá? Ó, indica um fato que pode ocorrer. Ó, lembra que o subjuntivo indica uma possibilidade. Então, pode ocorrer. Como é presente, um fato que pode ocorrer no momento atual, ou seja, no presente. Olha lá o exemplo. Talvez o governo facilite o pagamento dos impostos. Olha o verbo aqui. Está no subjuntivo e está no presente. Ah, Dani, mas eu não vou saber na prova falar se esse verbo está no subjuntivo ou se está no indicativo. Por isso, lembra, nós fizemos vários exercícios. E em todos os exercícios eu falava assim para vocês. Gente, não pega só o verbo, pega a sentença inteira, pega a oração inteira. Só quando o verbo está contextualizado, você tem certeza o tempo e o modo que ele está, ok? Porque se você vê o verbo isoladamente, como você vai saber se está no modo subjuntivo, indicativo ou imperativo, tá? Então, ó, com a oração inteira, você percebe muito mais fácil. Ou talvez aqui, indicando que é uma dúvida, que é uma possibilidade. Talvez o governo facilite o pagamento dos impostos. Pode ser, tá? Depois, nós temos o pretérito imperfeito. Lembra do pretérito imperfeito? Ó, indica um fato que poderia ter acontecido sob determinada condição. Poderia ter acontecido. Ó, achei que você pudesse ir à festa comigo. O achei mostrando que é uma dúvida, que é o modo subjuntivo. O pudesse, aqui a gente tem uma locução verbal, tá? Mas o que interessa aqui, ó, pudesse, que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá vendo, então? Passa essa ideia que algo poderia ter acontecido, tá? E o futuro simples? O futuro aqui também não se divide, só tem um futuro. Indica uma ação que poderá ocorrer no futuro, poderá acontecer, tá? Olha a ideia da possibilidade aí mais uma vez. E se nós formos viajar nas férias? É uma possibilidade. E se a gente for viajar nas férias? Ó, formos viajar, tá? Ó, aqui, ó, o verbo mostrando que está no futuro, só que do modo subjuntivo. E se formos viajar? Tá bom? Então, gente, esses são os 3 tempos verbais do modo subjuntivo. Só vai ter presente, pretérito imperfeito e o futuro simples. Beleza? Próximo. Gente, chegamos no nosso último modo verbal, então, tá? O modo imperativo. Ó, o modo imperativo começa aqui na página 40. Tem a definição que eu pedi para vocês grifarem aí na apostila. Tem as tabelinhas dos tempos verbais do modo imperativo, tá?
tem essa questão das placas, que nós vamos falar aqui também. Vamos lá então? Então, ó, começa lá na 40, 41, 42, 43, 44, todo modo imperativo que vocês precisam aí estudar para a prova. Estudem para a prova, modo imperativo, hein, ó. Então, olha lá. O modo imperativo é aquele que indica uma ordem, tá? Então, muitas vezes a pessoa acha que o modo imperativo só é uma ordem. Mas não, tá? Não se confundam, ó. Pode ser um pedido, quando alguém te pede um favor, ele está usando o modo imperativo, tá bom? Uma instrução, uma orientação, ok? Então, o modo imperativo está presente nos textos injuntivos. O que é isso? São textos que passam informações, que passam instruções para o leitor ou para o ouvinte. Então, quais são esses textos? Onde nós encontramos o modo imperativo? Ó, nas receitas culinárias. Então, quando você ou sua mãe pega uma receita para fazer, provavelmente ela vai estar vendo ali um modo imperativo, tá? Coloque 2 ovos, coloque uma xícara de farinha, bata no liquidificador, asse. Ó, são todos os verbos que terminam no modo imperativo, que mostram que está no modo imperativo. Geralmente a terminação é a ou e, tá? A, se, bata, leve, ok? Então, ó, nas bulas de remédio, você compra um remédio e antes de tomar você vai ler a bula, está lá o modo imperativo também. Tome 2 comprimidos antes de dormir, né? Então, ó, modo imperativo, tome, não tome, ok? Os manuais, né? Os manuais de instrução, quando você compra um produto novo e chega na sua casa doido para usar esse produto, pai fala o quê? Lê primeiro o manual de instrução para ver direitinho como funciona. Aí você vai lá, aquele negócio enorme, né? Mas tem que ler. E aí você vai ver lá. Abra, eles colocam até o óbvio, né? Abra a embalagem. Lógico, né? Tem que abrir a embalagem. Abra a embalagem. Retire o lacre, tá? Levante a tampa. Então, ó, são todos verbos no imperativo. Abra, levante. Tudo bem? Os textos de GPS, quando você vai viajar para um lugar aí diferente, aí seu pai coloca lá no GPS do carro. Então, aquela mocinha ou aquele mocinho, aquela voz que fica falando com a gente, também usa o modo imperativo. Vire à direita, caminhe por 500 metros, estacione, vire à esquerda. Sempre os modos imperativos, os verbos aí no modo imperativo, ok? E as placas de trânsito e as outras placas também, que todas as plaquinhas que a gente vê por aí, não só em trânsito, aquela plaquinha que a gente vê, proibida a entrada de animais, proibido fumar, proibido o uso de celular, todas elas estão subentendido aí o modo imperativo, tá? Então, ó, aqui eu coloquei esses, como eu sou ótima em desenho, né, gente? Eu fiz esses dois aqui, os mais simples possíveis, e ainda ficou feio, mas ó. Então, sempre que eu vejo a placa com essa listrinha aqui no meio, eu sei que é uma proibição. Então, eu sei que uma placa como essa vai ser imperativo negativo. É uma proibição. O que está falando aqui? Não vire à direita, tá? Ou à esquerda para quem vê, né, gente? Acho que é não vire à esquerda, né, para quem vê. E essa aqui, eu já sei que está subentendido nessa plaquinha, porque não tem a faixa
Então, eu sei que está subentendido nessa plaquinha o modo imperativo afirmativo, tá? Negativo, positivo. Vire à direita, ok? Então, esse é o modo imperativo. Nós vamos ver agora, então, os tempos verbais do modo imperativo. Vamos lá? Gente, o modo imperativo vai ser um pouco diferente do que o indicativo e o subjuntivo. Aqui no imperativo, nós não vamos ter aquelas divisões de tempos verbais, pretérito, presente e futuro. Aqui no modo imperativo, nós vamos ter esta divisão somente: imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, o que é importante que vocês saibam aqui na parte do imperativo? Primeira coisa, aqui nas pessoas gramaticais, nos pronomes pessoais, do caso reto aqui, eu não vou ter o eu, tá? Então, eu não tenho a primeira pessoa do singular no modo imperativo. Quando eu for fazer essa conjugação, começa pelo tu, tá? Ó, aqui, ó, tu. Outra coisa importante que vocês precisam saber. Eu vou seguir, no imperativo afirmativo, eu vou seguir qual modelinho de conjugação? Eu coloquei aqui na frente para vocês. Ó, pro tu e pro vós, fala sério, né? O tu e o vós são aí as pedrinhas nos nossos sapatinhos, como a gente já falou em aula. Mas eles continuam fazendo parte da nossa gramática? Continua. Nós temos que saber? Temos que saber, tá bom? Então, ó, pro tu e pro vós, no imperativo afirmativo, eu vou seguir a conjugação do presente do indicativo. Tu falas, não é? No presente do indicativo, só que aqui eu tiro o S, tá? Então, era para ter um S aqui. Só que eu tirei, ó, presente do indicativo sem o S, tá? E no vós, a mesma coisa, ó, presente do indicativo sem o S. Então, aqui pro vós, gente, vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou seguir qual conjugação? Do presente do indicativo, só que sem o S também. Então, aqui seria falais, só que é falai. Para as outras pessoas, pro ele, pro nós e pro eles, eu vou usar qual modelinho? Do presente do subjuntivo, tá? Fale, ele fale, nós falemos, eles falam, ok? Mas essa regrinha, gente, só serve para o imperativo afirmativo. Para o imperativo negativo, o que vale é outra regrinha, tá bom? Ó, todas as conjugações aqui, para todas as pessoas, eu vou usar o presente do subjuntivo. Depois eu vou mostrar aqui como que fica a conjugação em cada tempo, mas no presente do subjuntivo, vocês devem se lembrar que para fazer a conjugação, eu uso o que na frente. Ó, então, ó, não fales. Então, seria o que aqui, ó? Que tu não fales, que ele não fale, que nós não falemos, que vós não faleis, que eles não falem, tá? Então, para o imperativo negativo, todas as pessoas vão seguir a conjugação do presente do subjuntivo. Imperativo afirmativo, só vai ser exceção aí, ó. O tu, né? Primeiro o tu, que eu vou usar o presente do indicativo sem o S, e o vós, que eu também vou usar o presente do indicativo sem o S. Tá bom? Belezinha? Gente, olha lá então, eu conjuguei o verbo de primeira conjugação aqui, que é o falar, terminando em ar,
tá? No modo indicativo. Então, nós temos aqui, ó, todos os tempos verbais do modo indicativo, ok? Então, ó, deixa eu até colocar aqui para vocês, ó. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Para vocês observarem, para vocês verem como é que fica as terminações aí, tá bom? Então, ó, presente. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Pretérito perfeito. Aconteceu. Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Com M, AM. Pretérito imperfeito. Acontecia. Então, olha como é que fica. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam, ok? Pretérito mais que perfeito, ó, eu falara, lembra do tinha falado, tá? Falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, vós falareis, eles falaram. Tá? Ó, igual aqui. Futuro do presente. Esse a gente já usa bastante, tá bom? Ó, algo que acontecerá. Eu falarei, tu falarás, ele falará. Nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Com A, o tio. E o futuro do pretérito. Eu falaria. Lembra o futuro do pretérito? Algo que aconteceria. Então, ó, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falaríeis, eles falariam. Ahá, pensa que é só vocês que ficaram conjugando aí um monte de verbo durante as aulas? Olha aí, ó. Conjuguei também para vocês, tá bom? Vamos ver agora, então, a tabelinha no modo subjuntivo, os tempos verbais no modo subjuntivo, ok? Gente, então aqui, ó, eu peguei o mesmo verbo falar, verbo de primeira conjugação, que eu conjuguei no modo indicativo em todos os tempos verbais. Peguei esse mesmo verbo e conjuguei aqui para vocês nos 3 tempos verbais do modo subjuntivo, tá? Olha só uma característica especial do modo subjuntivo. Quando for presente do modo subjuntivo e eu for conjugar, fazer a conjugação, eu vou colocar o que, tá? Na frente de todas as pessoas. Quando for pretérito imperfeito, eu vou colocar o se na frente de todas as pessoas. E quando for o futuro do modo subjuntivo, eu vou colocar o quando na frente de todas as pessoas. Então, vamos ver como é que fica, ó. Presente. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Ok?